Hoje nós vamos falar quais são as principais atividades de um QA Júnior. Então você aí que está querendo entrar na área de QA, você está querendo migrar para a área de QA e quer saber o que um QA Júnior faz, ou você aí que é QA Júnior e quer saber se você realmente está trabalhando aí nas atribuições do jeito que deveria estar trabalhando, essa live aqui é para você. Galera, começar aqui falando sobre a vaga de QA, tá? Eu gosto muito da gente poder trazer alguns tópicos. Eu vou também trazer uma coisa que eu sempre falo, que é justamente sobre os pilares da área de qualidade, tá? Então, como que é a minha visão sobre os pilares da área de qualidade? Tudo isso para que vocês entendam o que eu acho que um QA Júnior precisa ter para realmente se destacar, o que você precisa fazer, quais são as atividades que realmente um QA Júnior tem. Inclusive, por que eu gosto de trazer esses temas, pessoal? Esses temas que eu trago bastante aqui na live, né? Eu falo assim, quais são as atividades de um QA? É justamente porque tem vezes que você está trabalhando como QA, você caiu de paraquedas na área, ou você acabou de conhecer a área e você não faz a menor ideia do que quais são as atividades de um QA. Poxa, é a área de TI, mas o que ele faz? Ele programa, ele desenvolve, ou ele só faz testes? Eu não preciso aprender programação de jeito nenhum? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Primeira coisa, tá? Galera, as atividades do QA, elas são muito voltadas aos 3 pilares que eu sempre trago aqui. Na verdade, 4 pilares, que são justamente testes de software, processos ágeis ou processos no geral, automação, tá certo? A automação de testes é algo muito importante, você se aprender para um QA mesmo júnior. E não só isso, eu também falo que você precisa entender de testes de API. Bom, na minha opinião, isso é o que faz um QA competitivo hoje no mercado. Você pode conseguir entrar como QA mesmo sem ter necessariamente os 4 pilares, sem saber automação, por exemplo, ou sem saber teste de API? Pode. Isso aconteceu mais de uma vez com os meus mentorados, tá? Inclusive tem mentorado que acaba entrando na área mesmo antes de aprender automação, tá? Ou aprender testes de API. Então, entendam que esses 4 pilares aqui é sobre eles que eu vou falar e basicamente é isso que você vai ter dentro das suas atividades como QA Júnior. Tá bom? Às vezes, tá muito menos, aliás, menos do que esses 4 pilares. Às vezes é só um dos pilares que você vai ter que atingir como um primeiro QA. O Wesley falou aqui, sou QA Júnior, vai completar 2 anos. Quais os pontos que preciso dominar para já estar pronto para pleno? Mas assim, sinceramente, se você quer ser um pleno, né, você já tem 2 anos na área, na minha opinião, você já consegue sim entrar na área para pleno, sem problemas, tá? E o que você precisa entender, na minha opinião, de um QA iniciante júnior para um QA pleno, é claro, você tem que saber os 4 pilares, que é o que eu mencionei. Na minha opinião, você tem que saber automação, você tem que saber teste de API, você tem que saber processos e você tem que saber sobre teste de software, como fazer teste de software. E, claro, né, entender muito bem disso, e não só isso, né, trazer iniciativas para melhorar o processo do time, trazer também melhorias de testes, melhorias de estratégias de teste. Eu acho que é isso que faz a pessoa ser um pleno. Agora, se você sente que você já está fazendo isso, pode ser que necessariamente você procure uma vaga plena que você passe. Tá? Isso pode acontecer e acontece bastante, viu, Wesley? Se você acha que, por exemplo, não tem oportunidade na empresa que você está e você se sente preparado para trabalhar como pleno, é uma ótima hora para você tentar aí, às vezes, uma vaga plena. Pode ser algo. Então, beleza, falei aqui dos 4 pilares. Teste de software, processos, automação e testes de API. O que você, como um QA Júnior, vai fazer para iniciar na área? O que você, como QA Júnior, vai fazer no seu primeiro dia de trabalho? Qual vai ser a sua primeira atividade? A sua primeira atividade é literalmente ver provavelmente um board do Gira, tá? A primeira coisa que você vai fazer é literalmente ver um board do Gira. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui para vocês. Mas, galera, primeira coisa que você vai ver, assim, no seu dia a dia como QA, vai ser isso daqui, cara. Tipo, provavelmente vocês vão trabalhar num board, que é literalmente um board de projetos. Então, por exemplo, a gente tem aqui um projeto, né, uma feature de desenvolvimento de catálogo de produto, certo? E aqui a gente vai ter uma descrição sobre como esse catálogo de produto deveria estar funcionando. Isso daqui, galera, é tudo ficcional, tá? Não é um projeto real. É um projeto de ensino que eu tenho. Então, você vai literalmente ver isso daqui. E você, como QA, tá, júnior, mesmo que você precise automatizar, o seu primeiro dia você não vai chegar necessariamente automatizando. A não ser que a vaga seja muito focada para automação, que não costuma ser. Tá bom? Então, você conseguir olhar para um board desse e falar assim, poxa, meu primeiro dia como júnior, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar testando justamente esse componente de carrinho de compras, tá certo?
Eu vou literalmente testar esse componente. E é isso. De início, você como um QA Júnior, provavelmente vai ser isso. Isso daqui vão ser suas primeiras semanas. Vou perguntar como que funciona o projeto. Por exemplo, a gente tem que testar nosso e-commerce, né? Não pode deixar nosso e-commerce para trás e tal. Mas o que é o e-commerce? Como que ele funciona? Aí o pessoal, né, o time, né, que vai trabalhar com você, então eles vão chegar para você e falar assim, não, né, Manny, né? Esse daqui é seu primeiro dia. Esse daqui é o nosso sistema, ele funciona desse jeito. Você pode falar com um time de produto, você pode falar aí com um time de desenvolvimento, você pode falar com o gerente do projeto para entender um pouco melhor de como esse sistema funciona. E as pessoas vão te ensinar como que funciona, tá? Eles vão falar para vocês os principais fluxos, eles vão falar para vocês os problemas que às vezes eles estão enfrentando, que você pode ajudar ou não, tá? Então, tudo isso ajuda. E é desse jeito que você vai começar. Essa vai ser a sua principal atividade quando você iniciar. Não precisa ter medo. É literalmente olhar um sistema e ver como testar ele. Eu sei que, obviamente, né, para quem tá querendo migrar, às vezes nunca trabalhou na área, fica com um pouco de receio. Fala assim, pô, mas, man, eu nunca testei um software. Como que eu vou saber o que eu tenho que fazer? E é justamente dessa forma que você vai começar. Então não precisa ter grande medo, tá bom? Ó, o Arthur falou aqui. É utilizado muitos plugins no Gira para QA, onde trabalho utilizamos o Gira puro. Arthur, tem lugar que usa plugins, tá? Depende muito do tipo de plugin que você está falando também. Por exemplo, no Gira, né, que a maioria das pessoas que estão aqui, elas vão acabar trabalhando, ou se não se não trabalharem com Gira, necessariamente vão trabalhar com uma coisa muito parecida, que vai ser justamente essa questão de board, né, e poder passar, nem que seja pelo menos um board Kanban, né, que é justamente o que eu mostrei para vocês. Às vezes tem alguns plugins do Gira, como por exemplo, existe o X-Ray, existe o Zephyr, que são plugins de casos de teste, para você criar casos de teste. Mas não necessariamente esses. Inclusive o Richard falou aqui, eu trabalho com o Azure, né? Mas eu tenho o Azure Dashboard, ele é muito parecido com o Gira, até porque ele foi inspirado no Gira, né? O Gira ele basicamente trouxe isso para o mercado, né? Essa diferença. Se você tiver algum plugin, alguém vai te ensinar o plugin, ou é só você também ler um pouquinho de como a documentação do plugin funciona. Ninguém é obrigado a ficar aprendendo plugin de Gira, tá, galera? Isso daí, realmente, se você sabe, é muito bom, mas tipo, se você não sabe, é capaz que você nunca aprendeu, por exemplo, quase não uso. O Marcelo falou aqui, ó, Gira e ClickUp são parecidos? São um pouco parecidos. ClickUp, obviamente, tem outras ferramentas, né? Mas eles são meio parecidos. Gerenciamento de tarefas, né? E, galera, é basicamente isso. Muitas vezes, tá? Você que é contratado aí para trabalhar como QA, mesmo que seja para júnior, vai falar lá que precisa de automação, vai falar lá que você precisa entender sobre CI, CD, vai precisar de entender de Docker. Às vezes acontece isso, é o que eu falo, os requisitos na área de qualidade, eles não são bem descritos, porque as pessoas não sabem como descrever requisitos de QA, tá? As pessoas não entendem sobre a área de qualidade. Então, isso acontece com bastante frequência, e no final das contas você não usa nada disso. Às vezes você não faz automação, às vezes você não trabalha com a ferramenta que eles mencionaram, às vezes você nem vai ver o CI/CD daquele projeto. Eu, como sênior, às vezes eu não fico olhando a pipeline, né, de CI/CD, que é uma coisa que tem muito que vem falar para mim o que precisa para entrar, mas não precisa. Mas assim, vocês entendem isso? Tipo, a área, gente, é muito focada em teste, principalmente quando você está começando. Ninguém espera que quando você for começar dentro da área de qualidade, que você saia automatizando todos os cenários de teste, todos os casos de teste, crie todas as documentações, principalmente se é seu primeiro emprego. Eles estão muito mais querendo saber se você tem interesse em realmente melhorar como QA e se você vai ter empenho para trazer iniciativas de qualidade para a empresa. É claro, se você for um QA Júnior que está lá fazendo seus testes manuais, que foi o que eles pediram, e puder trazer novas iniciativas, como automação, puder trazer novas iniciativas relacionadas a como melhorar o processo, como melhorar a entrega, como melhorar a estratégia de teste, o que eu acho que um QA Júnior que realmente estudou consegue fazer com relativamente facilidade, isso faz com que você cresça. E às vezes faz com que você cresça rápido dentro de júnior. Então, às vezes, você entrou como júnior e fazendo isso, trazendo essas iniciativas no dia a dia da área, faça a diferença. E você acabe se tornando pleno, por exemplo. Até mesmo conseguindo ir para outra empresa, porque você bota vários conhecimentos na prática. Isso é muito normal.